Ei. Bom, pessoal, oficialmente sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Marcos Mendes. Para quem não conhece, né, ele é nosso trainer aqui na Tempo Academy e também na ARC. A gente tem uma parceria muito bacana entre as duas escolas, que tem dado muito certo. Tá muito rica, né, em conhecimento. A gente tem tudo para somar um para o outro. Então, sejam muito bem-vindos. Sintam-se muito à vontade para trocar ideias, para trazer a experiência de vocês, para tirarem dúvidas, porque acredito que não tem ninguém melhor para fazer isso agora, né? Que é o Marco. O Marco tem um conhecimento muito legal, então todas as aulas dele a gente aprende muito. É, ele tem uma experiência bacana, tem cases para trazer para gente. Então, sintam-se muito à vontade para abrir a câmera, abrir o áudio, participar, porque o momento é esse, e usar também o chat, quem não tiver à vontade aí para abrir a câmera, tá bom? Sejam muito bem-vindos, tenham uma boa noite. E Marco, bora lá, o palco é seu. Muito bom, Milena. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio, pessoal, estar aqui com vocês aqui, né, para mais um webinar nessa parceria bacana aí que nós temos com a Tempo. E para hoje, a gente trouxe aí essa temática ligada ao método Kanban, além do básico. Então, a nossa intenção aqui hoje é apresentar para vocês algumas possibilidades do método Kanban frente ao desafio que todos vocês aqui têm, né, de certa forma, de entregar projetos, lidar com o dia a dia na gestão de times, equipes e lidar com os desafios aí que a gente vive dentro do nosso dia a dia. Por favor, fiquem à vontade para me interromper, trazer questões aqui, tá? Estou monitorando também aqui o bate-papo, tá? Para que a gente use aqui a nossa hora que nós temos aqui da melhor forma possível e que a gente possa contribuir com vocês aí, né, sobre aspectos ligados à gestão e usando aqui o método Kanban como elemento acelerador aí que vai nos ajudar dentro do nosso bate-papo. Dito isso, bora lá, vamos avançar então aqui, né, dentro do nosso webinar de hoje, Kanban além do básico. Bom, para hoje aqui, né, eu quero iniciar trazendo, gente, questões que eu acabo ouvindo com frequência. Na ARC a gente trabalha também com consultoria e desde 2015 a gente tem feito consultorias ligadas ao método Kanban. A gente já faz consultorias aí ligadas à agilidade há bem mais tempo e gestão também, né, e práticas de TI há um tempo maior ainda. Mas quando a gente está discutindo Kanban, muitas vezes, né, a gente ouve frases, né, que será que são verdade? Será que não são? Coisas como, por exemplo, né, o Kanban é um quadro, né? Então, muitas vezes as pessoas, né, têm a visão que o Kanban é um quadro, né, onde a gente organiza o trabalho a fazer, o trabalho que está sendo feito, representa o trabalho feito. Então, o quão limitante é enxergar o Kanban como quadro? E o que que a gente pode ir além disso? Às vezes a gente está lidando ali com equipes que estão trabalhando com Scrum, e provavelmente vários de vocês aqui na sala estão trabalhando com Scrum, e muitas vezes, né, pessoas que estão trabalhando com Scrum me dizem: Ah, Marco, aqui a gente trabalha com Scrum e com Sprints, então a gente não pode usar o Kanban aqui porque Kanban não trabalha com Sprints, Kanban não tem data de entrega. Kanban é puramente pegar o trabalho que está ali, puxar e vamos entregar quando for possível. E para a gente não. A gente tem aqui sprints, a gente tem datas fixas e o Kanban não serve para isso. Bom, será que é verdade? Então é mais uma questão aqui que surge, né, que a gente quer discutir com vocês. Kanban e sprints. Às vezes a gente ouve também times que estão lidando ali com inovação, usando Leanception, Design Thinking, Design Sprint, e dizem, olha, aqui a gente não pode usar o Kanban porque o Kanban é para entrega, né? Kanban não é para processos de inovação, não está ligado a processos de descoberta. Então, por isso que a gente não usa o método Kanban aqui. Bom, também quero investigar isso com vocês. Uma outra coisa também que eu ouço com frequência é, olha, aqui eu uso o Safe, tá? Apenas, tá? Porque o Safe é a única forma que eu tenho de escalar agilidade nas minhas tribos, dentro aqui, né, de todo o portfólio de projetos que eu tenho numa organização.
Então, a gente também vê essa visão. Scrum ou Kanban? Safe ou Kanban? Também queria colocar um pouquinho de luz sobre isso aqui, né? Entender como é que a gente pode contribuir com o método Kanban para esses assuntos. Às vezes a gente também ouve questões ligadas à cultura. Ah, Marco, né, o problema aqui na minha empresa é que a cultura é ruim e eu preciso mudar a cultura. Aí o Kanban, né, eu ouvi dizer que ele é um método de entrega, né, e ele não lida ali, né, com aspectos de mudança cultural, né, a sociologia não faz parte aqui, né, do que eu entendo do método Kanban. Também, né, é algo que eu queria é, colocar alguma luz para vocês aqui, porque isso vai além do básico, do que a gente muitas vezes, né, ouve e tem contato com o método Kanban. E muitas vezes, né, gestores de projetos que estão trabalhando ali seguindo uma disciplina forte ligada ao PMBOK, gráficos gigante, entendem que o método Kanban ele é um quadro para lidar ali com operações ágeis e ele não pode nos ajudar com aspectos como gestão de dependências, cronogramas, datas fixas, gestão de riscos e afins. E por isso eles nem consideram o método Kanban quando eles estão lidando ali com uma agenda ligada à gestão de projetos. Mais uma vez, é algo também que a gente pode colocar uma interrogação. Então, será verdade? Será o mito? E a nossa agenda de hoje é isso, né? Então, o clássico programa, né? Então, os caçadores de mitos, né? Os Mythbusters. Então, vamos cavar aqui, vamos ver o que é verdade, o que é um mito, e vamos explorar o Kanban além do básico. Então, vamos quebrar mitos e vamos aqui trazer algumas visões que podem ajudar vocês aqui a lidar com desafios que a gente tem no dia a dia. E sim, já tem aqui um comentário legal aqui, Neontech, sobre sugestões de referências de leituras. Boa, né? Vamos trazer, sim, algumas referências de leituras para vocês aqui, para a gente poder aprofundar aí também além do básico com o método Kanban. E já aproveitando aí, né, lendo aqui seu comentário, Neontech, já trago aqui uma figura que está em um pequeno livreto que eu considero, né, o ponto de entrada para todo mundo que tem quer ter uma visão mais consolidada sobre o método Kanban, que é o guia oficial do método Kanban, que já está disponível em português. E no guia oficial do método Kanban tem essa figura que eu trouxe aqui para vocês. E essa figura traz, né, o Kanban não como quadro, o Kanban como método. E curiosamente, pessoal, o Kanban ele é um método que nos ajuda a fazer gestão de mudanças. É para isso que serve o método Kanban. E aqui a gente vê os princípios básicos do método Kanban. Ou seja, você encontra uma realidade já existente, um processo qualquer. Então, uma empresa que esteja operando ali com PMBOK, com SAFe, com Scrum, com qualquer outra abordagem, tá? Seja abordagem de gestão, abordagem técnica, em qualquer área de trabalho intelectual. Importante entender também que o método Kanban, como a gente vai ver aqui, ele não foi desenhado para o chão de fábrica. Ali, né, o Lean resolve os problemas muito bem. Ali é o terreno do Lean. O método Kanban foi desenhado para o trabalho intelectual, empresas de serviços, né, empresas que operam com trabalho intelectual de forma geral, tá? Onde a gente não está lidando ali com produção em esteiras, tá? De chão de fábrica. A gente está aqui lidando com a criação de produtos. E o método Kanban, então, ele nos ajuda a entender que eu começo de onde eu estou agora. Eu busco obter acordos com a equipe, né, com os envolvidos, para promover melhorias. E eu busco atos de liderança com os envolvidos para promover melhorias. E aqui, gente, tem algo que é importante. O método Kanban é uma abordagem de gestão de mudanças. Ou seja, o método Kanban, ele existe para melhorar aquilo que você já tem. Se você trabalha com Scrum, o Kanban não está ali para remover o Scrum. Se você trabalha com Safe, o Kanban não está ali para remover o Safe. Se você usa o PMBOK, ou o ITIL, ou qualquer outra abordagem, o objetivo do método Kanban, e ele foi criado para isso pelo David Anderson lá no começo do século, é para melhorar aquilo que você já tem. A gente está falando aqui, né, Milena, de estados, né? E em Minas a gente fala muito de queijo.
eu brinco que o Kanban é igual queijo, tá? Então você coloca o queijo em cima de qualquer coisa e ele melhora aquela coisa. O método Kanban é queijo, tá, gente? Você coloca o método Kanban em alguma coisa para melhorar aquilo que você já tem. Esse é o objetivo do método Kanban. O método Kanban não vem aqui como alternativa ao Scrum. Ele não vem como alternativa ao Safe, ou PMBOK, ou ITIL, ou qualquer outra coisa. Você coloca o método Kanban para ele melhorar aquilo que você já tem. E o método Kanban, ele vai ter um conjunto de ferramentas que você vai usar conforme o contexto. Método Kanban não é um framework. Método Kanban não é uma metodologia, ou seja, toda engessada e fechada. Não, o método Kanban, ele tem armas, como se fosse uma caixa de ferramentas que você vai poder usar de acordo com o contexto. E uma coisa muito bacana, gente, é que o método Kanban tem uma caixa de ferramentas muito extensa, muito legal. Por exemplo, né, se a gente olha lá no portal de informações mais avançadas do método Kanban, que é o kmm.plus, coloquei o link aqui, tá? E também fica mais uma referência de aprofundamento. Lá a gente vai encontrar mais de 150 práticas catalogadas, usadas em empresas no Brasil inteiro, empresas do mundo inteiro, e que podem ajudar vocês a melhorar aquilo que a gente tem. Nessa figurinha que está aqui, eu coloquei 6 práticas, tá? A gente tem muitas coisas que a gente pode ter. Já tem aqui uma pergunta muito legal, o Scrumban, tá? O Scrumban não é nem uma metodologia, nem um framework. O Neontech aqui que está perguntando aqui no bate-papo. Fica à vontade, se quiser trazer o nome aqui, tá? Te chamo pelo nome. O Scrumban foi uma ideia que emergiu lá em 2006, 2007, através de um cara chamado Corey Ladas, tá? Com uma relação e aprendizado com David Anderson, onde ele começou a usar ideias do método Kanban para melhorar uma posição em Scrum. E a ideia básica é que o Scrumban significa que você começa a evoluir de forma evolucionária, não de forma revolucionária, as práticas Scrum que você tem através do método Kanban. Então, ou seja, é uma abordagem contextual onde você vai encontrando problemas que você pode ter numa implementação Scrum e vai melhorando aquela implementação Scrum a partir das práticas contextuais do Kanban. Então, o Scrumban não é um framework, não é uma metodologia. O Scrumban é uma abordagem evolucionária para você melhorar o seu Scrum através de práticas que você tem no método Kanban. A gente tem aqui 6 práticas gerais escritas aqui nesse slide, mas tem mais de 150 práticas catalogadas no portal kmm.plus. Bom, e aí, pessoal, obrigado aqui pelas perguntas, Neotec. Fique à vontade para trazendo questões aqui conforme o nosso bate-papo. E aí, eu queria já entrar aqui numa primeira coisa e confusão, uma grande confusão que existe no mercado. Você trabalha com Scrum ou você trabalha com Kanban? Bom, como eu estou em Minas aqui, vou seguir em Minas, né? E Milena aí pode trazer também coisas aí de Curitiba, do Paraná. Mas, olha só, gente, se perguntar para um mineiro aqui, né, se ele prefere goiabada ou queijo, não faz sentido, tá? Se você gosta de goiabada, provavelmente ali você vai colocar um queijo, ela vai ficar melhor ainda. Se você usa o Scrum e o Scrum faz sentido para você, você pode melhorar o Scrum com práticas do método Kanban. E olha que coisa interessante. A gente tem aqui um exemplo de um quadro. Vamos assumir que a gente trabalhe com o conceito de sprints, ou seja, você está usando o Scrum, tá? O Kanban pode operar nesse contexto? Com certeza, gente. Kanban não significa que você tem que trazer trabalho novo em base diária. Existe um conceito poderoso no método Kanban chamado frequência de abastecimento. A frequência de abastecimento ela pode coincidir com o momento do planejamento do sprint. Ou seja, você pode usar o método Kanban e planejar seu trabalho a cada 2 semanas, observando o conceito de sprint. Ou seja, o método Kanban não é incompatível com o sprint. O método Kanban ele diz o seguinte: use uma frequência de abastecimento de novos trabalhos que seja compatível
com o seu negócio. O método Kanban é muito flexível nesse sentido. Olha que ele é interessante. Por exemplo, muitos times Scrum sofrem com o seguinte problema, tá? Eles abastecem, fazem uma planning, que é um abastecimento, e qual que é uma hipótese de uma planning? Que nada mais vai entrar durante a sprint. O trabalho fica represado até a próxima planning. Pelo menos esse é o desenho do Scrum clássico. Mas quem aqui trabalha com Scrum, provavelmente vocês sabem que ele vai ser desafiado a que você entre com coisas novas, urgências, ou trabalhos de maior prioridade, ou data fixa. Você pode, então, melhorar uma dinâmica do seu Scrum com o conceito de frequência de abastecimento e reserva de capacidade. Por exemplo, você tem uma equipe Scrum onde você já mediu que aquela equipe consegue fazer entre 10 a 12 histórias por sprint. Você contou isso. Pode usar uma técnica, técnicas diversas, tá? Mas você chegou nesse número. Bom, então você pode ter agora uma frequência de abastecimento quinzenal para o trabalho regular, onde você ocupa, por exemplo, 8 ou 9 espaços e deixa 2 ou 3 espaços para abastecimento sob demanda, para lidar com trabalhos urgentes ou de prioridades mais altas. Você está usando o conceito de uma frequência de abastecimento do Kanban que pode variar por tipo de trabalho e uma reserva de capacidade, também um conceito do método Kanban, para você proteger a sua sprint e acomodar trabalho não planejado. Ou seja, a mensagem aqui é que, usando uma técnica simples, tá? De frequência de abastecimento, você pode acomodar vários problemas que a gente vive em Scrum. Muitos Scrum Masters, pessoal, que eu converso em base frequente, vivem esse problema, né? Como é que eu lido com o trabalho não planejado? E muitas vezes, né, dizem que o problema está lá fora, né? Ah, mas veja bem, o problema que a gente não entregou é porque a gente tem muita mudança. E o Scrum, gente, ele tem que operar em contexto e não o contrário, tá? Muitas falhas que acontecem com o Scrum é porque as pessoas tentam fazer o mundo operar de acordo com as regras do Scrum. Isso não vai acontecer. O que a gente pode fazer é personalizar o Scrum, e aqui a gente tem uma arma poderosa, que é o método Kanban, para fazê-lo funcionar na nossa realidade. Ou seja, o time planeja em ciclos curtos e o time usa técnicas para lidar com o trabalho não planejado. É um exemplo prático. Existem dezenas de técnicas, estou mostrando aqui apenas uma, frequência de abastecimento, que podem ajudar que o Kanban melhore uma posição Scrum. Voltando lá na ideia original do Scrumban, tá? Lembrar, tá? O Scrumban é uma abordagem, é um método, não é uma metodologia ou um framework. Ou seja, pensem aqui, gente, que o Kanban, ele habilita aquilo que você já tem. Então, se você trabalha com Scrum, se você gosta do Scrum, se o Scrum faz sentido para você, vamos fazer Scrum melhor, tá? Scrum melhor com o Kanban. Isso é tão forte, pessoal, que até os cursos, né, de entrada da Kanban University, como, por exemplo, o Kanban System Design, ou agora o novo curso chamado Scrum Melhor com Kanban, Scrum Better with Kanban, tá, que é o nome em inglês, eles vão explorar esses conceitos de frequência de abastecimento, frequência de entrega e a sua configuração para vários cenários. Então, são armas, né, que vão dar para vocês a capacidade de ajustar o trabalho que vocês têm, o método, as abordagens para o ambiente que vocês operam, tá? Então, esse é um ponto importante. E conectado aqui na sua pergunta, Neotech, o Kanban System Design é o curso de entrada, tá? Basicamente, ele é o curso que vai te dar uma capacidade de entender o que é de verdade o método Kanban. O Scrum Better with Kanban, o SBK, é um curso que emergiu aí no último ano, focado especificamente em Scrum Masters. Então, é um Scrum Master que quer entender como melhorar uma posição no Scrum. É também um curso de entrada, mas focado no Scrum. Enquanto que o KSD é um curso que está olhando para práticas gerais do método Kanban, tá? Mas olhando também para outros contextos. O SBK é também um curso de entrada, mas focado especialmente na figura do Scrum Master.
Todos esses cursos, sim, eles dão certificação. Cada um deles vai dar uma certificação. A gente até tem um webcast que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Onde a gente explica essa trilha de certificações. De repente, até, Milena, vira aqui um momento também para a gente poder fazer um outro webinar explicando essas trilhas diversas. Hoje a gente tem um conjunto Neotech aí bem grande, né, de treinamentos, né, de Com certificações. Então, isso certeza. vale até ter um momento com vocês só de explicar esse caminho. Ao todo aí são mais de 15 cursos, né? E cada curso aí, né, ele está focado em um certo caminho, um certo objetivo de aprendizado. Tá Bom, anotada a sugestão, hein? boa, né? Legal, né? Muito bom. Obrigado aqui pelo comentário. E estou vendo aqui os comentários de queijo também, né? Sim, queijo de trancinha, bom também, né? Bom, e pessoal, outra coisa importante também, para a gente poder ir além do básico no método Kanban, é entender que o método Kanban, ele busca promover melhoria além de times. E isso é bem poderoso. Muitas vezes, quando a gente pensa na palavra agilidade, a gente pensa em times. Qual que é o problema de pensar em times? Isso pode ser limitante. Se você trabalha aqui numa grande empresa, você sabe, né, que o seu trabalho no seu time depende de outros times e de outras squads. Como é que a gente pode lidar com isso de uma forma melhor? Pense em serviços. Serviço é uma palavra poderosa e o método Kanban, ele originalmente foi desenhado para melhorar serviços. E por que serviço é algo mais poderoso do que pensar puramente em um time? Porque um serviço, ele nasce, tá, a partir da necessidade de um cliente, interno ou externo. E um serviço entrega coisas para aquele cliente. E isso é importante. E dentro de um serviço, você pode ter várias equipes. Em um caso mais simples, você pode ter um único time, e tudo bem. Mas, se você tiver dois, ou três, ou quatro, certa vez eu estava lidando com uma empresa onde um serviço, gente, envolvia 10 times. 10. E cada time, curiosamente, fazia um Scrum muito bom. Só que a percepção do cliente lá na ponta era a pior possível, porque cada time estava operando no seu próprio ritmo. Não havia uma coordenação em escala. Quando você pensa em serviço, você pode pensar em escala, usando a ideia de serviço. E toda empresa que trabalha, né, com produtos digitais, na área de varejo, na área de serviços de forma geral, é uma empresa orientada por serviços. E aqui você pode usar essa ideia para entender que o Kanban está aqui para melhorar serviços. E algo bem importante do método Kanban é que ele nos ajuda a pensar de ponta a ponta nessa perspectiva de serviços. Isso permite que você escale o método Kanban é, ao longo do serviço da sua organização. Porque vamos pensar, tá, gente? O que é uma empresa? É uma coleção de serviços. Ela tem um serviço de é, atendimento ao cliente, serviços finalísticos ali dos produtos que ela opera, serviços de RH, serviços de treinamento, serviços de contabilidade, internos ou externos, toda empresa moderna é uma coleção de serviços. E o método Kanban tem uma abordagem universal para você escalar. Então, você escala o método Kanban, tá, orientado por serviços. E isso é poderoso porque permite que você lide com coisas muito complexas de uma forma integrada. Deixa eu trazer um exemplo para ficar um pouco mais prático, tá? Esse aqui é um caso real, tá? De um grande projeto que envolveu mais de 10 milhões de dólares de faturamento, tá? Múltiplas equipes, 50 pessoas e sendo organizado conjuntamente dentro de um único painel. Como a gente pode ver aqui, né? Tempo pré-pandemia. Esse é um caso real de uma empresa que faz parte do grupo da Microsoft, que é a empresa chamada Corbis. E o que a gente tem aqui, gente? A gente tem um quadro que está representando vários elementos de gestão que foram utilizados para controlar um projeto super complexo que envolvia, numa estrutura, tá? Um time que trabalhava o detalhamento de requisitos. Essa parte mais esquerda aqui.
Então, é uma estrutura funcional, tá? Nessa época, tá? É um time trabalhando o refinamento. Então, o time pegava, né, aqueles grandes temas, ia decompondo e montando aqui grandes funcionalidades. Com o Não projeto fecha a ali, porta, pessoal, estamos com o áudio Gabriela. aberto aí, tá? É, Sai do quarto. puder só fechar o áudio aí para a gente. Obrigado. Bom, e aí, gente, como é um projeto muito grande, tá? Ele tinha 5 equipes de desenvolvimento, tá? A gente pode chamar aqui na terminologia moderna de squads. E cada squad é, fazia seu trabalho em uma linha específica. Aqui, primeiro squad, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando chegava um grande item, um épico, tá? A equipe pegava aquele épico, quebrava e fazia todo o trabalho decompondo aquele épico em coisas menores, tá? Numa linguagem moderna, histórias, tarefas e afins. Então, ou seja, tudo que a gente está vendo aqui nessa parte da figura é a decomposição de um épico que está aqui. Uma, duas, três, quatro, 5 equipes. Além disso, havia uma equipe de testes que era um serviço compartilhado entre as 5 equipes, representado aqui nessa coluna. Estão contando? Uma equipe de requisitos, 5 equipes de desenvolvimento, uma equipe de testes. E, além disso, haviam papéis flutuantes na organização, aquelas famosas moscas brancas, né? Então, engenheiro de usabilidade, um arquiteto de software, o DBA, representados aqui por esses post-its coloridos, com capacidade limitada, e esses caras flutuavam de acordo com a demanda. Esse quadro aqui, então, ele foi usado como base para estabelecer um conjunto rico de decisões de gestão e organizar um trabalho de um projeto que envolvia mais de 50 pessoas, usando cadências de uma forma bastante efetiva. Então, as cerimônias. Curiosamente, a gente ouve falar do método Kanban. Ah, eu não vou usar o método Kanban porque ele não tem cerimônias. Bom, o Scrum tem 4, o Kanban tem 11, tá? Mas nenhuma delas é prescritiva. Nós podemos usar o método Kanban com uma ou duas, mas em cenários mais sofisticados, você pode usar e você tem muito mais cadências, caso você queira. Ou seja, você vai usando de acordo com o contexto. E aqui, gente, isso aqui também é uma mensagem mostrando que a gente pode trabalhar com projetos super complexos, e eu já fiz isso, tá? Usando o método Kanban. Isso é bastante poderoso. Você tem uma capacidade muito grande de usar o método Kanban para lidar com projetos complexos. Então, se o seu problema aqui na sala é controlar o trabalho de uma tribo, ou trabalhar com projetos complexos que envolvem múltiplas equipes, o método Kanban pode ajudar aquilo que você já tem. De novo, tá? Ele não está aqui para tirar o PMBOK, ou Scrum, ou Safe. Ele está aqui para ajudar que essas coisas que você já tem operem melhor no seu contexto, tá? Essa que é a ideia que aqui está colocada, tá? Muito bem. Isso é um exemplo, tá? E outro ponto importante mas como é que eu lido com dependências? Uma coisa interessante, pessoal, é que quando você tem uma empresa com vários serviços, tá? Você pode usar o método Kanban para organizar cada serviço e enxergar as dependências. Por exemplo, aqui você pode ter, por exemplo, uma squad finalística, que depende, por exemplo, de uma squad de arquitetura, que depende de uma squad de infraestrutura. Estou trazendo aqui um exemplo de TI, mas isso poderia valer em qualquer contexto, tá? Contexto de RH, contexto de marketing. Então, você pode ir organizando e enxergando dependências. E uma coisa interessante é que você pode não apenas enxergar dependências. Enxergar dependências é parte do problema, mas o grande problema tá, Marco, mas como é que eu lido? Como é que eu faço gestão concreta de dependências? E nesse site que eu passei para vocês, kmm.plus, a gente vai poder baixar esse pôster, tá?
entre vários outros pôsteres, gratuitamente, tá? Uma coisa legal, se vocês entrarem no kmn.plus, vocês podem criar uma conta e ter acesso a uma coleção muito rica de materiais. Tem materiais também lá que envolvem uma assinatura, mas, por exemplo, esse pôster que está lá é gratuito. E esse pôster, gente, tem 20 técnicas de gestão de dependências. Também, né, fica aqui como ponto candidato. Se fizer sentido para vocês, tá? Falem com a Milena. A gente também pode fazer um bate-papo com vocês explicando esse pôster. A gente poderia ficar aqui, né, 2 ou 3 horas apenas explicando esse pôster. A gente tem aqui 20 técnicas de gestão de dependências. E se você aqui trabalha com agilidade em escala, você sabe que dependência é algo tenso, né? Então, muitas vezes, né, seu trabalho está bem, o seu time está bem, mas quando o trabalho sai do seu time e vai para outro local, ele fica lá e aquilo avacalha, atrapalha a produtividade do seu time. A boa notícia é que tem formas de lidar com isso, tá? E apenas para dependências a gente tem aqui 20 técnicas que, de novo, eu sou obrigado a usar todas essas técnicas? Não, tá? Mas você pode usá-las de acordo com o contexto. Vou pegar um exemplo prático, tá, gente? Usando aqui uma técnica chamada classe de dependência, que é algo que a gente opera em cursos intermediários do método Kanban. Por exemplo, classe de dependência é como se fosse uma espécie de entendimento compartilhado entre equipes para criar um sistema de reserva. Por exemplo, muitos times falham porque eles planejam uma sprint, mas não combinam o jogo com as equipes que eles dependem. Eu vou trazer um caso real para vocês, só vou mostrar o poder disso. É uma empresa daqui de Belo Horizonte, ela tinha um problema entre as equipes de software e a equipe de infraestrutura. A equipe de software, ela iniciava o trabalho e ela descobria dependências técnicas, por exemplo, é, aprovar uma necessidade de uma modificação de uma tabela que passava pela área de governança, pela área de DBAs, é, requisições de segurança, e acesso a alguns ambientes físicos. Eles descobriam essas dependências dinamicamente, tá? Não era algo que, para eles conseguiam descobrir antes do jogo começar. É uma forma de fazer também. Eu posso tentar descobrir antes, criar um DOR melhor e evitar que aquilo aconteça. No caso deles, não havia essa possibilidade no contexto particular. Bom, e qual que é o problema? Eles descobriam isso dinamicamente, abriam a requisição para a infraestrutura, só que aquilo demorava alguns dias. E quando voltava, a sprint já estava perdida. O que acontecia nesse cenário? Dedos apontados. Ah, vocês são lentos. O pessoal de desenvolvimento dizia. O pessoal de infra dizia. Ah, mas vocês que são desorganizados. Como é que a gente pode trabalhar isso? A gente usou uma técnica que está aqui, classe de dependência, como se fossem vagas reservadas. Tá? Ah, eu, time de infraestrutura, vou reservar 1 ou 2 vagas para você. Ou seja, elas estão disponíveis, e você pode usá-las se você quiser. Isso já trazia para o pessoal mais acima que eles tinham a capacidade de usar 1 ou 2 vagas. E esse é um sistema dinâmico de reserva de capacidade. Então, se aquela demanda chegasse, ela era atendida em até tantos dias, baseado na capacidade de atendimento da infraestrutura, que nós medimos, né, e declaramos. Então, por exemplo, né, se uma demanda que envolvesse banco de dados, ela tinha um tempo de entrega de até 3 dias, com uma confiança alta, o time sabia que para poder ter aquele trabalho resolvido no sprint, eles tinham que entregar aquele trabalho para o time de infraestrutura até de uma certa data. Ou seja, o método Kanban promoveu que os times olhassem para o problema, conversassem, fizessem uma revisão de fluxo, que é uma retrospectiva no nível de lideranças, e estabelecer uma política para resolver a dependência. Um exemplo simples, tá? Posso explorar isso em mais detalhes, tá? Em um encontro específico sobre gestão de dependências. Mas a mensagem é que a gente pode resolver problemas práticos que acontecem e os times continuam operando com o Scrum, tá? As duas equipes. Só que é o Scrum melhorado para lidar em um ambiente onde dependências são comuns e têm que ser resolvidas, tá? É, e aqui, Eduardo, né, vendo aqui, né, seu comentário,
Pensa o seguinte, se você já usa o Safe, melhora o Safe usando o Kanban, tá? Pensa que o Kanban está aqui para melhorar aquilo que você já tem, tá? Então, usa aquilo que você já tem e melhora aquilo que você já tem, tá? O Kanban não está aqui para remover alguma coisa que já existe. Ele está ali para aperfeiçoar, melhorar aquilo que você já tem. Então, volta aqui a questão para você. Se você já usa o Safe, você pode aperfeiçoar seu Safe com o método Kanban, tá? Se você não tem uma abordagem de gestão em escala, você pode usar o Kanban para fazer seu processo de escala. Outro exemplo aqui, gente, é ligado à inovação, tá? Muitas vezes a gente ouve, né? Ah, mas aqui eu não posso usar o método Kanban aqui, porque o método Kanban ele é só para entrega. E não, tá, gente? E tem um livro gratuito chamado Upstream Kanban, que vocês podem baixar lá no portal kmm.plus ou também no site kanbanbooks.com. Tem vários livros gratuitos do método Kanban. Isso aqui é um caso real do método Kanban utilizado para processos de inovação em uma empresa chamada Optimizely. E olha que interessante. A gente tem aqui um quadro, tá? De novo, né? Isso aqui é uma foto do pré-pandemia, tá? À direita, a gente está vendo o quadro de entrega. Tudo que está aqui é além da direita da linha amarela. Ou seja, aqui o time opera com Scrum, com Kanban sendo usado aqui, né, para organizar o trabalho comprometido. Mas eu quero colocar foco, não é do lado direito, é do lado esquerdo. No lado esquerdo, a gente tem duas equipes, tá? A equipe que lida com problemas de pesquisa e a equipe que lida com arquitetura e viabilidade técnica de soluções. Então, a gente tem dois, três equipes trabalhadas de forma alinhada. Os dois que estão aqui estão trabalhando em processo de descobertas, que a gente vai chamar, essa palavra ganhou popularidade no Brasil, upstream, tá? Montante, ou seja, o trabalho upstream. Então, aqui a gente tem um trabalho exploratório, né? Então, bem aqui, né, exploração mesmo, né, problemas de pesquisa, ideias, né? E várias dessas ideias, eventualmente, são descartadas. Então, uma coisa interessante do método Kanban, que ele traz também políticas de triagem. O que você deve descartar? Descartar pode parecer estranho, mas caso real, gente. A Microsoft descarta 50% do trabalho ideado antes que ele se torne compromisso. Isso é bom, porque a gente quer que apenas as coisas boas, provadas, tá, cheguem aqui para o time de engenharia, mais abaixo. Então, ou seja, você tem um mecanismo de descarte. Aquelas coisas que sobreviveram aqui na etapa de pesquisa são avaliadas tecnicamente, que podem requerer aqui mais explorações. Então, aqui o trabalho pode ir e voltar conforme necessário. Mas apenas aquilo que sobreviveu, as melhores ideias que foram escrutinadas, e notem, se você trabalha aqui com gestão de produtos, hipóteses e afins, é isso que a gente quer. A gente quer provar hipóteses o mais rapidamente possível. Então, você avalia e aquilo que fez sentido, que foi provado aqui, né, através de ideias, laboratórios, explorações, arquitetura, desce para ser construído e integrar o produto. O livro Upstream Kanban, ele explica para vocês como que a gente pode fazer esse tipo de coisa, tá? Ao mesmo tempo, tá? A gente também trabalha essas coisas no curso KSI. O KSI é um curso que é um segmento do KSD. O KSD mais o KSI, eles vão dar formação de certificação de entrada de um profissional que utiliza o método Kanban, que é a famosa formação KMP, tá? É similar ao PMP, tá? Só que utilizando práticas do método Kanban. E se você já tem o KSI, você pode até fazer um módulo aqui, também emergiu no ano passado, que é uma parte mais avançada de Upstream, que é o KDI, que é o Kanban for Design and Innovation. É um curso novo aí, né, focado só em explorar aspectos mais sofisticados do desenho de Upstream. E ando aqui, gente, ainda, né, na questão, né, de mitos, né? Muitas vezes a gente ouve, né? Ah, mas eu não uso o método Kanban porque o método Kanban, ele não tem mecanismos para confirmar datas de entrega. Mais uma vez, tá, gente?
Isso é falso, né? É mais um mito aí inextronado. O método Kanban ele tem uma base estatística muito forte e ele permite, né, através do que a gente chama de métrica de fluxo, que é um tema que a gente já explora no KSD e depois no KSI, que você consiga entender o comportamento de entrega de cada demanda. E a vantagem é que você pode ter uma excelente ferramenta que vai te dar previsibilidade estatística. Sem entrar em detalhes muito estatísticos nesse momento, tá? Que a gente não tem tempo para isso, mas é a forma como a meteorologia ou o Waze funciona. Você olha para o passado recente para poder fazer previsões sobre aquilo que você tem na mão. Então, se chega, por exemplo, um novo defeito, uma nova funcionalidade, uma refatoração, eu sei qual que é a chance de eu entregar aquilo em até tantos dias e você assume e cumpre o risco que você quiser. Por exemplo, esse aqui é um caso real onde esse time aqui ele tem uma capacidade de resolver um defeito em até 3 dias, com uma chance de 85%. Se você quiser comprar mais risco, 50% de risco, você faz uma promessa de resolver em até 2 dias. Mas, se você não quer comprar risco algum, você basicamente diz que você vai entregar em até 8 dias, risco de apenas 2%. Então, o método Kanban ele vai te dar mecanismos de previsibilidade e gestão de riscos. Mais uma vez, tá? Se a gente entrar lá no portal kmm.plus, a gente vai poder baixar vários pôsteres que nos ajudam a pensar sobre isso. Aqui um exemplo, tá? De um pôster, que também pode ser um tema de um outro webinar aqui que a gente pode fazer para vocês mais à frente. De novo, tá, gente? Aquilo que vocês quiserem explorar, falem com a Milena, que a gente vai organizando aqui, montando uma série bem legal para a gente trocar aqui, né, e gerar aprendizado compartilhado. Mas aqui, ó, é um mecanismo muito bacana para a gente poder trabalhar com a gestão de riscos, né? É, então, isso, né, é bastante poderoso porque nos ajuda a entender o que está chegando, qual é o risco e como que eu posso me comprometer com aspectos para poder fazer datas de entrega de uma forma confiável. Tendo aqui seu comentário, né, até que é, o método Kanban tem várias técnicas estatísticas já embutidas, tá? Então, se você pergunta aqui usar o machine learning para trabalhar datas, tá? Se a pergunta foi essa, você poderia, mas você pode ter formas mais simples, tá? Então, existe hoje já uma ciência de métrica de fluxo muito mais simples, mais acionável e que pode te ajudar a responder perguntas com menos complexidade de forma geral, tá? Ahn, é, Caminhando aqui, gente, para mostrar também, né, extensões e possibilidades, muitas vezes a gente pode trazer a seguinte questão, e que eu ouço com frequência da gente. Marco, mas veja bem, o problema aqui na minha empresa é cultural. Você não conhece o meu chefe, você não conhece o chefe do meu chefe, você não conhece os nossos clientes. E, gente, vamos lembrar do que eu falei para vocês no começo do nosso bate-papo. O que que é o método Kanban? Ele é um método de gestão de mudanças. E um método de gestão de mudanças, ele é um método que tem que ter uma abordagem sociológica. Bom, vocês já sabem de onde eu baixei esse pôster. Lá do portal kmm.plus. E, gente, o método Kanban é uma abordagem sociológica. Ele foi desenhado para introduzir mudanças, não numa linha de produção. O Lean cuida disso. Ele foi desenhado para lidar com seres humanos. E seres humanos vão resistir contextualmente a mudanças, porque aquilo pode estar afetando a sua identidade, suas crenças. Curiosamente, pessoal, nós temos uma coleção enorme de práticas no método Kanban para lidar com mudanças, com seres humanos. E isso é poderoso, tá? Esse pôster está aqui, não é à toa. Ou seja, o método Kanban, ele traz inclusive elementos de neurociência, da neurologia humana, para a gente poder entender que se você quer ser um agile coach, um gestor bem-sucedido, não tente fazer racionalizações lógicas, porque as pessoas são profundamente emocionais. Se você não tocar nas emoções dessas pessoas, você não vai convencê-las da mudança. E curiosamente, e por causa disso, o método Kanban tem, tá? Além de muito material lá no portal
KMM.plus, tá? E livros dedicados a isso, dois cursos que têm uma forte pegada sociológica. São cursos mais avançados. Você já entendeu aqui, né, o básico do método Kanban com KSD, KSI. Eventualmente, viu aqui uma abordagem mais específica para o Scrum, que é o SPK, ou gestão de upstream com KDI, mas se o seu problema aqui é mais avançado, é como lidar com os seres humanos do outro lado que estão resistindo, tá? KMM e o KC, que vão dar aqui a formação KCP, que ela é dedicada para que a gente lide com resistência. E, curiosamente, pessoal, o Kanban não vai combater a resistência. Você vai operar aqui, a gente usa muito essa metáfora, Kanban é igual água. Então, o Kanban vai fluir através da resistência. As pedras são a resistência, o Kanban é a água. E a gente vai fluir através da resistência. Na prática, tá, a gente vai ter técnicas diversas e como que você pode compreender a resistência, identificar a resistência e trabalhar estratégias de acordo com o contexto para poder mover pessoas, grupos e, com isso, promover mudanças. Na prática, tá, vocês vão ver, novamente, lá no portal KMM.plus, mas eu também tenho muitos casos também para trazer para vocês, tá? Vários e vários casos reais. Inclusive, eu até gravei um caso é, onde a gente mostra o aumento de maturidade de uma empresa é, brasileira, tá? Em termos de maturidade, com 40 squads. Esse caso foi gravado mês passado, está disponível dentro lá do portal, tá? Para vocês. É um caso que está gravado em inglês, mas tem legendas lá, tá? E onde a gente mostra a jornada, e a minha jornada com eles foi muito mais uma jornada sociológica que uma jornada puramente técnica, tá? Então a questão era como lidar com reatividade, resistências e questões que surgem de uma forma geral em implantações. De novo, né, se você trabalha aqui numa grande empresa, ou se sua empresa é muito política, né, mesmo que ela seja pequena, você sabe do que eu estou falando, né, e muitas vezes o nosso problema é lidar com isso, né? O Neontech coloca com a gente, né? Sim, empresa que tem muitos chefes e poucos colaboradores. Então, o método Kanban vai ter a abordagem de você entender a identidade, a psique dos seus chefes e mudar esses aspectos de uma forma geral. A mensagem aqui, gente, é mostrar para vocês que o Kanban vai muito além de um quadro. Você pode usar o método Kanban para lidar com inovação, para lidar com mudanças sociológicas, ou seja, convencer pessoinhas, seres humanos resistentes. Do outro lado, para lidar com dependências, para melhorar o seu Scrum, para escalar, aperfeiçoar o Safe, tá? E tudo isso pode dar para vocês um ferramental muito poderoso para lidar aí com o dia a dia das organizações que vocês trabalham. E para a gente poder abrir aqui alguns minutinhos de perguntas para vocês e questões, tá? Eu passo aqui, né, para nosso último slide, tá? Onde a gente cita aqui, coloco aqui um portal onde eu escrevo alguns artigos ligados a temas que eu trouxe aqui para vocês, e também citando aqui, né, alguns treinamentos que a gente está operando justamente para poder lidar com esses problemas aqui para quem está buscando aqui uma educação mais estruturada, tá? Para acelerar o seu entendimento. De todo jeito, pessoal, eu abro aqui para vocês trazerem questões, ponderações. Temos aqui alguns minutinhos aqui, né, Milena, para a gente poder ouvir Sim. questões, né? Já tem algumas questões aqui no bate-papo, né? Eu acho que eu enderecei aqui, né? Mas, por favor, é, tragam questões adicionais aqui dentro do nosso tempo. Fique à vontade. Não fiquem com vergonha, pessoal. É isso aí, Aproveitem. tá, gente? Aproveitem o momento. Fez sentido para vocês, pessoal? Já conheceu essas técnicas? Boa noite. Boa noite, Boa Gorete. noite. Bem-vinda. É a Gorete quem está falando. É, por onde começar para quem está tendo um primeiro contato, né? Assim, por onde começar? Tem algum curso, né? Por onde começar? A pergunta é. Legal. Então, Gorete, duas dicas rápidas. Guia oficial do método Kanban, em português.
E o curso, a gente vai ter esse curso em junho, tá? Que é o KSD. O KSD é o curso de entrada. É um curso de 16 horas que vai te dar uma fundamentação muito legal do método Kanban. Então, quais são os princípios do método Kanban? Casos reais, as 6 práticas gerais. Basicamente, né, ele vai operar muito sobre esse modelo mental dessa figura que está colocada aqui, tá? Então, ele vai te apoiar para que você, dentro do seu campo de atuação, marketing, TI, área de produtos, não importa qual, consiga melhorar aquilo que você já tem. Então, o Kanban, o Kanban System Design seria o ponto de entrada. Eu acho que Milena pode colocar para a gente aí o link do curso que a Flávia está pedindo, né? Fica à vontade, Milena, aí se Coloco quiser sim. compartilhar o link, tá? E você pode já, desde já, Flávia, Gorete, perdão, baixar o guia oficial do método Kanban, tá? Que também vai te dar uma Tá. base, ou seja, é um guiazinho simples de 14, 15 páginas que vai te equacionar a ideia do método Kanban. E o KSD seria minha recomendação para você ter um 16 horas de aprofundamento e entendimento do que o Kanban pode te entregar aí no dia a dia. Sim, é porque eu ouço falar muito, eu trabalho com TI, né, tem muitos anos, e ouço falar bastante do Kanban, inclusive no LinkedIn, você até vê lá no topo né, dos perfis lá, né, tem gente que escreve lá Kanban. Aham. É, É isso mesmo. E hoje, Gorete, muitas empresas, né, até já estão valorizando e buscando pessoas, né, que têm esse selo, essa badge KMP, tá? Então, você começando com KSD, o Kanban System Design, mais para uhum, frente você pode fazer o KSI, que é o Kanban System Improvement, e ter a badge KMP, tá? Que é uma badge hoje, um selo bem valorizado no mercado. sim, sim. Até queria trazer aqui que a gente inicia semana que vem uma turma de KSD com o Marco. Então, se fizer sentido para vocês, tá? Procurem por nós. Eu compartilhei ali o link. É, Vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho, Marco, se você me Perfeito. permitir. Fica à vontade, tá? Deixa eu parar aqui a Aqui a projeção. gente tem um, um QR Code que eu consigo. Deixa eu ver aqui. Que eu queria compartilhar com vocês. Vocês veem minha tela? Acho que foi, Sim, né? Então, pessoal, aqui, deixa eu ver aqui se tá aparecendo tá, a tela inteira. tá paralisada a tela. Eita, Tá Beleza. normalmente. paralisada no slide. Mas vocês estão vendo o meu slide aqui, né? Sim. Então, pessoal, eu queria até trazer aqui para vocês algumas vantagens que a gente tem nos nossos treinamentos, né? A gente é partner aqui da Kanban University e da Stay Agile também. Ali, um dos meninos até trouxe uma questão de safe, então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, a gente pode trazer para vocês, se tiverem curiosidade, tá? Mas respondendo ali a Gorete também um pouquinho, a gente tem uma plataforma de conteúdo que a gente tem alguns cursos básicos gratuitos com certificado, e incluindo entre eles tem o de fundamentos de Kanban também. Então, se vocês quiserem conhecer, aprofundar um pouquinho mais do que o Marco trouxe aqui para a gente hoje, fiquem à vontade, basta acessar ali o QR Code, vocês são direcionados ali para a plataforma, vocês podem conhecer, podem, se ficar com dúvidas, tem também o WhatsApp, então, Milena, fiquei com dúvida, ou quero fazer de fato já o curso, a gente começa a semana que vem, o Marco já está na agenda do Marco, que eu vou falar para vocês, é uma agenda concorrida, então aproveitem. Aí vocês só chamam a gente, tá? Se fizer sentido para vocês, vai ser um prazer ter vocês em nossas turmas, né? No curso oficial ali, a gente acaba conseguindo aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Falar todos os detalhes, tirar todas as dúvidas, sem contar de fato a certificação, como o Marco trouxe ali, hoje ela está muito em alta, né? Eu sou suspeita a falar, porque de todas as metodologias, as ferramentas, o Kanban é o meu preferido, porque eu acho assim super adaptável. A gente já teve alunos que são enfermeiros, já demos aula, fizemos recentemente uma turma fechada para uma paróquia, então assim foi muito legal.
ele é muito adaptável, então você pode colocar ali no seu dia a dia, dentro de casa, até na situação assim mais difícil do profissional, né? Na sua empresa, na sua gestão. Então é muito bacana, eu super aconselho vocês a conhecerem mais e trazerem suas dúvidas. Se surgir curiosidade, me chamem. A gente está super à disposição, assim como o Marco é super parceiro de esclarecer as dúvidas que a gente tem. E o, a Flávia está perguntando aqui, né, a data do curso, Milena. O curso, ele começa dia 3. Deixa eu só confirmar todos os dias para você. Vou parar aqui minha apresentação que eu já vejo. Assim a gente não tem erro. O curso E vai que, começar dia 3 e vai até dia 6. Então, começa na segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem já, né? isso. Os E dias pessoal, estão voando. e independente de quem possa fazer o curso agora ou não, tá? Meu contato está aqui, apesar de casos, dicas, rede de contatos, tá? Nosso objetivo aqui é ajudar vocês aí, né, dentro das carreiras que vocês têm aí como agilistas, como gestores, tá? Então Sim, fiquem com completamente à certeza. vontade. Inclusive, tá? Temas, tá, gente? Ouvi falar que o Kanban pode fazer isso, ouvi essa parte aqui do que você falou, queria aprofundar. Tragam aqui, né, sugestões para a Milena, tá, gente? Porque ouvindo vocês aqui, a gente cria webinars que façam sentido para vocês. Mas falam que é Milena, tá, gente? Senão a gente não consegue adivinhar o que vocês Exatamente. querem, tá? Ô, Milena, é Milena? Isso mesmo. Coloca, por favor, tem jeito de você colocar o link no chat? Claro, tem sim. Vou compartilhar aqui com vocês. Vou mandar o link que facilita. Enquanto eu mando aqui, a gente podia aproveitar que o pessoal está aqui na sala, até tirar uma foto para a gente registrar, né, o nosso, o nosso encontro de hoje. Quem tiver disposto aqui a abrir a câmera, pessoal, abram as câmeras, passem perfume e bora É tirar isso uma aí, né? fotinha do nosso encontro. Boa. Deixa eu só achar o link aqui. Anda. E desde já, gente, muito bom ter vocês aqui, né, para a gente interagir um pouquinho, falar um pouquinho das possibilidades do método Kanban. Exatamente. Deixa eu mandar só o link aqui para vocês. Está na mão. Bora para nossa fotinha? Boa. Fica tranquilo, tá, Rafael? Quem conseguir abre a câmera, senão fica o nomezinho registrado. Vamos lá. Prontinho. Muito Bom, bom. pessoal, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Vamos finalizar. Deu nosso time aqui. Muito obrigada. Marco, muito obrigada mais uma Eu vez agradeço, pela sua Milena. participação, Obrigada. pelo seu compartilhamento e a todos que estão aqui por toda a participação, pelas perguntas, pelos insights. E como o Marco falou, se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem ideias de webinars e workshops que vocês queiram que a gente traga, me chama no WhatsApp, fala, olha, Mi, eu queria que vocês falassem sobre isso, que eu tenho muita curiosidade. A gente vai buscar atender vocês da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigado, Boa boa noite, noite. boa noite, Boa noite, pessoal. Marco. Boa noite, Milena. Boa noite a É. todos aí. Tchau, tchau.